O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítide, e Lisânias e Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Pode se assentarem. Hoje nós celebramos o nosso segundo domingo do tempo do Advento. O tempo do Advento é um tempo muito especial. É um tempo em que o nosso coração se enche de alegria, ou deveria se encher de alegria, porque daqui a alguns dias nós celebraremos o nascimento de Jesus. Esse é um dos tempos litúrgicos mais belos que nós temos, porque nós nos preparamos para a chegada de Deus. Deus que se faz um de nós e vem fazer morada entre nós. Deus que se faz gente para nós o conhecermos. E isso é maravilhoso, isso é indescritível, isso é grande demais para a nossa compreensão. Então uma das formas é a gente se alegrar. No entanto, é uma alegria discreta, é uma alegria não de euforia, mas uma alegria cuidadosa. Eu costumo sempre fazer a comparação do tempo do Advento, pegando a figura de Nossa Senhora grávida, a imagem da gravidez. A gravidez de Nossa Senhora, que espera o nascimento do menino Deus, nesse tempo deve estar impregnada em cada um de nós. Uma mulher grávida precisa de cuidados, porque se ela não tiver cuidados, ela pode abortar o filho. Se nós não tivermos cuidado neste tempo do Advento, nós podemos abortar a presença de Deus na nossa vida, e isso é trágico. Muita gente nem se preocupa, parece que o Advento é um tempo qualquer, não prepara o coração, não prepara a sua vida, não dá atenção para aquilo que a liturgia da palavra nos pede, que é a conversão, a mudança de vida. Esses são cuidados necessários. A cada domingo a liturgia acentua um aspecto desta conversão, desse cuidado que nós devemos ter. E se nós prestarmos bem atenção nas leituras de cada domingo e de cada leitura dos dias da semana, nós vamos ver esse chamado de Deus para a conversão, esses cuidados que nós devemos ter. E qual é o apelo que a liturgia desse segundo domingo nos faz? Preparar os caminhos de Deus. Para Deus chegar até nós,
nós precisamos preparar esses caminhos, porque tem muitos obstáculos. Por isso que numa linguagem figurada, o profeta Baruque, na primeira leitura, fala de nivelar montanhas eternas e rebaixá-las, e aquilo que são cavidades, obstáculos, ficar tudo muito plano. Planície significa perfeição. É isso que Ele quer que nós façamos na nossa vida nesse tempo. Possamos dar uma olhada, o que é o obstáculo que nós temos ainda? Quais são as coisas que nós precisamos aplainar na nossa vida? As arestas que nós precisamos podar? Quais são os obstáculos que precisam ser tirados da nossa vida? São tantos. A gente só não percebe se nós não fizermos uma revisão de vida. Se a gente achar que está tudo bem conosco, que somos perfeitos, santos, a gente não vai ver obstáculo nenhum. Mas se fizermos uma revisão acurada na nossa vida, nós vamos ver quanta pobreza nós temos, quanta coisa para melhorar nós temos. Por isso o apelo do profeta na primeira leitura: nivele montanhas, aplane os caminhos, endireite os caminhos. Quanta gente tem uma vida torta e não endireita a sua vida. Esse é o tempo de fazer isso. Esse é o tempo oportuno que Deus nos dá. É disso que fala o livro do profeta Baruque na primeira leitura, com aquela imagem bonita de consertar as coisas que estão erradas. Depois o salmo que nós ouvimos, que responde a essa primeira leitura, mostra que Deus nos dá essa condição, porque Ele faz maravilhas conosco. Quando nós somos conduzidos para os exílios do nosso mundo, da nossa vida, devido às nossas imperfeições, nós às vezes achamos que Deus nos abandonou, mas não. A hora que a gente menos espera, Ele enche o nosso coração de alegria, Ele enche a nossa boca de sorriso, nossos lábios de canção, e Ele nos tira das escravidões, dos exílios. Então nós vamos colocar-nos nas mãos de Deus, para que Ele faça isso conosco, transforme a nossa vida, como barro na mão do oleiro que vai sendo moldado. É assim que Ele pede que nós o façamos, entregamos nossa vida nas suas mãos e Ele vai nos modelando. Deixemo-nos nesse tempo do advento, que Deus nos modele, que Deus corrija nossas imperfeições. E para isso nós precisamos levar uma vida de oração, o que pede a carta aos Filipenses. Paulo se mostra alegre porque a comunidade dos filipenses rezam. Esse é um tempo de oração. Esse é um tempo que a gente deve rezar de um modo muito especial. Participar da novena de preparação para o Natal. Quanta gente que acha que não precisa, passa o tempo do Natal, não participa de uma novena, não reza. Às vezes está acontecendo um grupo de novena na sua rua, no seu vizinho, e a pessoa não vai. Acha que não precisa se preparar. E é um tempo tão bonito para a oração. Paulo enfatiza nessa segunda leitura o valor da oração nesse tempo. A oração nos ajuda à conversão. E o evangelho de hoje destaca a figura de João Batista. Deus o chama no meio de um deserto. E não pensem vocês que o deserto que João está é um deserto literal, aquela imagem de um lugar que só tem areia. Não é isso não. É um deserto figurado. Deserto é lugar de aridez, de escassez, de falta, de sofrimento, seja de calor intenso ou de frio congelante. Lugar onde a vida corre perigo. A imagem do deserto é uma imagem simbólica, é uma imagem de falta.
É uma imagem de sofrimento. Todo mundo que está numa situação de deserto, está numa situação de aridez, está numa situação de sofrimento. Então entendamos, Deus chama João para endireitar caminhos, preparar caminhos do Senhor, sendo essa voz que grita no meio desse deserto. Não sei se vocês prestaram bem atenção. No início do Evangelho, Lucas faz questão de trazer o deserto que João está vivendo, a condição, o contexto em que João foi chamado, que eu vou retomá-lo aqui, para que isso não passe despercebido. Dê uma olhadinha no contexto em que João foi chamado. Fazia 15 anos que Tibério César era imperador. O imperador tinha um poder muito grande. Tibério César era um déspota, era um homem cruel, e se apoderou do poder, redundantemente, de forma proposital, e já fazia 15 anos que ele não queria sair do poder. Um homem que estava fazendo as pessoas sofrerem. Se vocês puxarem lá a ficha de Tibério César, vocês vão saber quem era esse homem. Era um homem cruel. 15 anos no poder. Mas não era só isso. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Quem era Pôncio Pilatos? Dispensa apresentação. Pôncio Pilatos a gente conhece muito bem. Aquele que lavou as mãos na hora que Jesus foi condenado. Aquele que não fez nada, não moveu uma palha, mesmo tendo poder e vendo o inocente sendo condenado à morte. Viram que pessoa cruel estava governando a Judéia naquele período em que João foi chamado? Mas não é só isso não. Herodes administrava a Galileia. Herodes era parente de um outro Herodes, aquele que ameaçou Jesus de morte quando acabava de nascer. Aquele que matou tantas crianças, buscando assassinar Jesus junto com aquelas crianças, que a gente comemora agora daqui uns dias, no final do ano, os santos inocentes. A chacina que Herodes cometeu, esse Herodes aqui, 30 anos depois, estava no poder para perseguir Jesus. É nesse contexto que João foi chamado. E ele tinha parentes iguais a ele também no poder, como por exemplo o seu irmão Filipe, que não era flor que se cheire. Ele estava governando as regiões da Itureia, da Triconítide, de Lisânia e Abilene. Um grande território, estava lá Filipe, irmão de Herodes, governando tudo isso, também no poder. Uma família de gente tremendamente perversa, governando aquela região. E aí então tinha mais duas figuras que eu gostaria muito que vocês pesquisassem quem eram essas figuras. Anás e Caifás como sumo sacerdote. Caifás estava lá presente na hora que Jesus foi condenado. Era o sumo sacerdote que conduziu Jesus para Pôncio Pilatos. Outro homem perverso. E Anás, também como sumo sacerdote, não ficava atrás nas perversões. Enfim, é dentro desse contexto que a palavra de Deus foi dirigida a João no deserto. Entenderam o sentido do deserto? É esse deserto que João Batista estava. Não é num deserto literal de areias, é um deserto humano, é um deserto onde as pessoas estão sofrendo muito e precisa de alguém que endireite as coisas. É nesse deserto que ele é chamado para endireitar os caminhos. Olha o desafio que João tem. E ele responde como profeta,
um dos últimos profetas do Antigo Testamento, a esse chamado de Deus nesse momento tão difícil. Quando a gente olha esse deserto que a liturgia, que o Evangelho traz, e olhamos nosso mundo, nosso país, a gente pensa, quais são os desertos que nós temos hoje? Dá para a gente fazer uma lista dos desertos que vivemos, que nem precisa falar aqui, vocês sabem muito bem quais são esses desertos. E assim nós vamos entendendo, esse tempo também é um tempo de deserto. Esse tempo é um tempo em que Deus chama cada um de nós, sejamos uma voz que clama nesse deserto, vamos endireitar as coisas, vamos viver conforme Deus nos pede, e não conforme as nossas vaidades, intenções, prepotências. De prepotentes o mundo já está cheio, nós precisamos de gente que pense e faça as coisas de Deus, que nivele caminhos, que endireite caminhos tortuosos, que tire obstáculos, que faça com que as pessoas tenham vida plena. Esse é o apelo do advento, esse é o apelo desta liturgia, este é o apelo deste evangelho de hoje. E já era a profecia de Isaías, como nós vimos aqui. João foi a voz que clamou naquele deserto. Cada um de nós hoje somos interpelados a sermos essa voz clamando nos desertos dos nossos tempos. Isso é preparar a chegada de Deus. Se você enfeitou sua casa, deixou ela bem bonita, mas não enfeita o seu coração, sendo uma voz que clama nesse deserto, talvez você não celebre o Natal de verdade. Mais que enfeitar nossa casa, é preciso enfeitar nosso coração. A gente enfeita a casa para lembrar que o nosso coração precisa ser enfeitado. E nós enfeitamos nosso coração quando quando de coisas boas, quando enchemos das coisas de Deus, quando pensamos as coisas de Deus e quando agimos conforme Deus nos pede nesse evangelho de hoje. Todo vale será aterrado, as veredas serão endireitadas, montanhas e colinas rebaixadas. Ou seja, quando a gente tira os obstáculos da nossa vida, quando a gente tira traves dos nossos olhos que impede de enxergarmos as realidades de deserto do nosso tempo, quando a gente tira maldades do coração, quando a gente busca ajudar o semelhante, quando a gente enxerga realidades de sofrimento e faz algo para mudar, isso é preparar os caminhos do Senhor. Se passar o tempo do advento e a gente não tenha feito nada que ajudou a vida de uma outra pessoa ou de outras pessoas a se tornarem melhor, nós não vivemos o tempo do advento. É isso que pede a liturgia de hoje. Vamos detectar desertos e buscar fazer esse deserto florir, ter vida. Essa é a missão de cada um de nós. Isso é preparar para o Natal. Vamos pensar com muito carinho nisso. O que eu estou fazendo para tornar-me uma pessoa melhor e tornar a vida do outro ou de outras pessoas melhores? O que eu estou fazendo para o mundo ser melhor? Isso é preparar para o Natal, para a vinda do Senhor. Caso não façamos nada disso, o Natal vai ser uma festa sem sentido, só comercial, aquilo que a gente vê nos shoppings. Mas não é isso que nós queremos. Natal é Jesus que vem. Natal é Deus que se faz presente entre nós para nos resgatar para uma vida plena. Esse é o apelo da liturgia de hoje.